Então, Bruna, seja muito bem-vinda. Use e abuse, entendeu? Comece. De vez em quando eu vou até te interromper para fazer umas perguntas, se você permitir. Claro. Eu gostaria até de pedir, Giovana, se você pudesse acompanhar o chat, porque eu vou me emocionar, então eu vou esquecer de ver chat. Se você puder acompanhar o chat para mim, por favor, tá bom? Bruna, é sua a palavra. Ai, obrigada, gente. Primeiro eu quero agradecer o convite da professora Vanise, que é uma pessoa especial na minha vida, ela sabe disso. E aí ela me convidou para contar um pouco da minha trajetória, né? Eu formei na terceira turma da Novo Milênio, eu fui a terceira turma de fisioterapia. Na época, como ela falou, o curso estava no auge, nós fomos 5 no ENAD, era um curso espetacular, assim, tudo que a gente precisava fazer, a faculdade fornecia, e a gente conseguiu desenvolver muito. Nossa turma, minha turma, por exemplo, as pessoas que formaram na minha turma, a maior parte são profissionais bem-sucedidos no mercado de trabalho. São pouquíssimos os alunos que formaram comigo que realmente saíram da profissão ou que não estão atuando como fisioterapeuta ou que não estão muito bem na fisioterapia. Então, a faculdade trouxe isso para a gente, assim, de uma forma brilhante, essa formação tanto de pesquisa, quanto de extensão, quanto de atendimento ao paciente. E aí, quando eu entrei na fisioterapia, na verdade, foi meio por acaso, assim, eu fiz prova no Novo Milênio para fisioterapia e fiz na UVV para fono. E eu passei nas duas, né, e eu falei assim, eu tenho que trabalhar o dia todo, então eu vou fazer à noite fono na UVV. E aí não fechou turma. E aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Eu preciso trabalhar, e era turma eu tinha passado de manhã no Novo Milênio. E aí eu vim para amanhã, eu falei, vou fazer de manhã mesmo e vou trabalhava no shopping, vou trabalhar no período da tarde. Aí entrei, consegui depois inverter e ir para a noite e comecei a fazer faculdade, meio que perdida, não sabia nem o que a fisioterapia fazia direito, mas eu queria fazer fisioterapia. Na verdade, foi meio que um golpe, assim, que eu dei, porque meu pai queria que eu fizesse UFES, e eu falava assim, pai, não tem nada que eu quero na UFES, porque eu não tinha estudado o suficiente nem para passar na prova, né? Não tem nada que eu quero na UFES, então eu vou fazer ou fono ou fisioterapia aqui no... Mas eu falo que foi Deus que colocou mesmo, porque eu fui para fisioterapia e fui para Novo Milênio. E aí, quando eu comecei a estudar fisioterapia, cara, eu comecei a me apaixonar pelo curso, os professores eram paixão no olho, assim, eles vestiam a camisa da instituição e trazia aquela paixão no olhar, assim, pela profissão, pelo curso. E isso foi despertando na gente um interesse da turma toda muito legal, né? A turma era muito boa, a minha turma era muito boa. E aí a gente comecei a estudar, fazer fisioterapia, e quando eu trabalhava, estudava, né? Quando deu no terceiro período, eu falei assim, meu Deus, eu preciso me dedicar mais aos meus estudos. E aí surgiu bolsa de monitoria na faculdade. E aí eu falei, eu preciso passar, né? Eu preciso fazer a prova, eu preciso passar nessa bolsa, porque eu saio do meu serviço e consigo fazer a monitoria e ajudar meu pai a pagar a faculdade. E aí foi isso que eu fiz. Eu saí, fiz a prova para a monitoria de fisiologia na época. E aí eu passei, era o Roger, o professor, um excelente professor, hoje ele é professor da UFES. E eu passei nessa prova. E aí eu tinha uma bolsa, né, de monitoria e comecei só a estudar. Aí fiz monitoria de fisiologia um ano, fiz, né, 6 meses, depois mais 6. Depois eu fiz pneumo, mais um ano, pneumo 1, pneumo 2. Depois eu fiz iniciação científica, que foi o que a Vanessa falou do NUPESP, né? A gente trabalhava com alunos com autismo, tinha um grupo de ortopedia, que eu trabalhei também no grupo de ortopedia, e tinha um grupo de neuro, né? Que a gente trabalhava com pacientes autistas, que foi fantástico também. Na época, a professora de neuro era a Andressa, que hoje está no Canadá, né? Foi fazer doutorado no Canadá e ficou no Canadá, uma pessoa fantástica também. E a gente começou a estudar, eu estudava muito, eu ficava o dia inteiro na faculdade. Eu falava que eu vivia mais na faculdade do que em casa, porque quando eu não estava na sala de aula, eu estava na biblioteca estudando. E a gente fazia grupos de estudos, né? Era eu, Kátia, Fabiana, umas amigas minhas, e a gente estudava o dia inteiro a gente ficava na faculdade. E a gente produziu muito nesse período da faculdade, né? E um dia eu estava em sala de aula e Vanise
conversando com Vanise, a professora que já apresentou agora, ela conversando com o Bruno e a Lia, que eram 2 colegas que tinham um projeto de pesquisa, onde eles fizeram, junto com a engenharia, um projeto que o paciente com AVC, se eu não me engano, ele conseguia fazer treino de marcha na piscina, né? Tinha toda uma estrutura que eles fizeram para conseguir que o paciente fizesse alguns treinos de marcha na piscina, no solo e tal. E aí eles estavam conversando sobre pesquisa, e Vanessa falou assim, nossa, olha só, na UFES tem um grupo de pesquisa muito legal de reatividade vascular, e era legal que vocês fossem lá conhecer esse grupo de pesquisa da UFES. Aí eu falei assim, Vanessa, eu quero ir também. Aí, Vanessa, então vamos, eu vou levar vocês 3 lá, e vocês vão conhecer o laboratório. E fomos, né? Vanise pegou a gente. Vanise sempre foi assim, de abraçar todo mundo e cuidar de todo mundo e querer que todo mundo voe longe, assim. Sempre teve esse perfil mãezona, assim, dos alunos e tal. E aí a gente falou assim, vamos embora. E Vanise levou a gente pro laboratório, né, de fisiologia da UFES. E aí, chegando no laboratório de fisiologia, o pessoal estava trabalhando muito, então deram pouca atenção pra gente, assim, meio que não deram muita atenção porque eles estavam trabalhando. Hoje eu entendo que eles estavam trabalhando e tal. E aí, quando a gente saiu de lá, o Bruno e a Lia falaram assim, pô, bicho, eu não volto mais aqui não, porque, não me senti à vontade, não foi legal. Só que eu me amarrei, tipo assim, eu adorei o ambiente, eu adorei tudo que eu via, queria, sabe? Mesmo que eu não tive, assim, não me abraçaram a gente como eu esperava, mas eu gostei muito daquilo ali. Eu falei, cara, eu volto e eu vou voltar e eu vou fazer esse mestrado lá e eu vou passar. E aí eu comecei a frequentar o laboratório, meio que ficava quietinha lá no meu canto, só vendo o pessoal, eu ia sozinha, e ficava quietinha no meu canto, só vendo o pessoal trabalhar e aprendendo, olhando. Ia para as reuniões de laboratório, ficava lá no cantinho, lá ouvindo o pessoal falar sobre os artigos científicos e tal. E beleza, fiquei nisso daí um tempão, né? Aí quando deu a prova, aí eu formei, né? E aí, quando eu formei, cara, quando vocês formam, vocês vão ver que, tipo assim, a gente fica muito, meio que desesperado, assim, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. E eu preciso ter o retorno, né, de toda a dedicação que eu tive na faculdade. E a faculdade me ajuda mais uma vez nisso, porque quando eu estava com essa ansiedade toda, tinha um professor da pneumo, e a minha área na época ia ser pneumo, né? E um professor da pneumo que é o André Felipe. André Felipe, ele foi o professor da pneumo aí, na Novo Milênio, na época que eu fazia graduação. E ele falou, Bruna, eu vou viajar, cara, e eu tenho os pacientes que eu gostaria que você atendesse para mim no período que eu estivesse viajando. E depois que eu voltasse de viagem, você devolve os pacientes, né? Volta esses pacientes para mim, mas é uma forma de você estar trabalhando, tá? Eu falei, poxa, André, eu fico muito agradecida e tal, eu quero muito. Aí fui atender os pacientes do André, os pacientes domiciliares do André. Foi o primeiro contato que eu tive, e de lá eu consegui também trabalhar no Hospital Meridional, aí eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar com a fisioterapia, o colegial foi em dezembro, janeiro, não lembro, eu sei que em março eu já estava trabalhando. E por indicação de professor, né? Mais uma vez, os professores me indicando e me ajudando, né? Como foi a graduação inteira. Tive muita ajuda de professor e, assim, todos eles guardados no meu coração. E a coordenadora do curso, na época, era a Grace, uma pessoa fora da curva, assim, fenomenal. E a Grace sempre lutou muito pelo curso, muito, 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 né? E aí ela ajudava muita gente, tudo que a gente precisava. E aí fui trabalhar no hospital e ia tarde para a UFES. E trabalhava de manhã e à tarde eu estava na UFES fazendo iniciação científica. E aí eu conheci uma professora que também era da Novo Milênio, que era a professora Karina, que ela fazia doutorado na época, e ela falou assim, ela dava patologia, se eu não me engano, para a gente no Novo Milênio. Aí Karina falou bem assim, Bruna, você quer ser minha aluna de iniciação científica? Você me ajuda a tratar os ratos e tal, mas você não vai ter bolsa nem nada. Eu falei, não, tá tranquilo, vamos embora. Vamos trabalhar, né? Eu queria muito entrar lá.
E aí só que tinha pessoas que já estavam no laboratório há mais tempo do que quando eu entrei, né? Então já estava lá há muito tempo, alunos de iniciação científica há muito tempo. E chegou o dia da prova, né? Já estava eu trabalhava e tinha que estudar para a prova, e, enfim, uma loucura, né? Minha vida sempre foi muito louca, assim, de trabalho. E aí eu falei assim, meu Deus, estudei muito para a prova, muito, muito, muito. Eu tinha que ter um orientador. Aí eu falei assim, com o professor Dalton, que é um professor lá da fisiologia, eu falei, professor, se eu passar na prova, o senhor me orienta, porque eu preciso de um orientador. Aí ele falou, Bruna, eu já tenho as vagas certas para as pessoas que se passarem, já estão no laboratório há muito tempo, já produziram, né? Já pesquisam, já fazem pesquisa e tal, e que elas vão tentar a prova. Só se elas não passarem que eu posso te acolher, né? Você acabou de chegar e tal. Falei, beleza, né? Vamos para a prova. Elas têm que passar na prova e eu também. E aí eu fui para a prova. Aí dessas meninas, uma não passou. Mesmo assim, não tinha vaga. Aí eu falei assim, meu Deus, não é possível. Só que a minha prova de fisiologia foi a segunda maior nota da fisiologia. Eu não fui muito bem em inglês, mas a fisiologia foi a segunda maior nota. Então, como minha nota foi muito boa de fisiologia, ele conseguiu, com outro professor que não tinha aluno, passar a vaga para ele e eu entrar nessa vaga. Aí eu falei, meu Deus, como Deus é maravilhoso na minha vida, né? Mais uma vez, ele tirou uma vaga que não existia e colocou para eu entrar no mestrado. E eu entrei no mestrado. E aí eu comecei, né, a trabalhar muito. E nessa época do mestrado, eu falei, meu Deus, eu preciso continuar. Eu não posso trabalhar porque eu tinha bolsa, eu era dedicação exclusiva, né? E eu não podia trabalhar. Mas eu amava fisioterapia, eu não queria ficar longe da fisioterapia. Eu falei, vou fazer uma pós junto com o mestrado. Olha que loucura, né? Vou fazer uma pós junto com o mestrado. Aí tinha uma professora, que é a professora Alina, que também hoje é professora da UFES e que era minha professora ainda no milênio. A Alina falou assim, Bruna, eu vou montar uma pós no Salesiano, que é outra instituição, e a pós vai ficar muito boa e tal. Vamos para lá, vamos fazer a pós. Eu falei, beleza, vamos fazer a pós. Aí eu tocava a pós de respiratório junto com o mestrado. Loucura, gente. Tipo assim, eu chegava em casa meia-noite, saía de casa às vezes 6 horas da manhã. E estudava o dia inteiro, tanto no mestrado quanto na pós-graduação. Tinha que fazer estágio na UCAM, a pós-graduação era à noite, o estágio, enfim. A gente ia ficar uma luta danada. Mas beleza, fiz, terminei a pós, né? Terminei o mestrado. Durante o mestrado, eu sabia que do doutorado eu queria trabalhar mais, então eu fiz os créditos do doutorado, eu fiz no mestrado, eu fiz 36 créditos durante o mestrado, então eu fiz os créditos do mestrado e do doutorado no mestrado. Aí acabei de fazer o mestrado, publiquei e entrei no doutorado, né? Automaticamente fui pro doutorado. Aí, quando eu entrei no doutorado, eu falei, eu quero ir embora, né? Eu quero fazer doutorado de sanduíche, eu quero ir para fora do Brasil, porque eu quero ter uma experiência fora do Brasil, né? Eu quero muito ter essa possibilidade de ir embora. Aí, vamos atrás de bolsa de doutorado de sanduíche, né? Vamos correr atrás de bolsa de doutorado de sanduíche. Na luta por uma bolsa de doutorado de sanduíche, enfim, consegui. Fui para a Espanha, na Universidade Autônoma de Madrid, e ia ficar 1 ano do doutorado lá na Espanha. Só que, gente, eu sou uma pessoa que eu sou muito, 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 muito apegada à minha família, assim. Mas, assim, muito apegada. Eu sou muito apegada à minha mãe, então, eu sofri muito, 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 muito. Eu emagreci 8 quilos em 4 meses lá. E meus experimentos estavam todos errados. Eu falei, que merda. Desculpa aí. Eu tô aqui e não consigo produzir, minha família lá, e eu mal pra caramba, muito mal e tal. Aí eu falei assim, eu vou voltar. Aí meu orientador falou assim, você não vai voltar, Bruna. Você não vai voltar, você precisa ficar 1 ano aqui. Eu falei, não, eu vou voltar. Eu não consigo, eu não tenho estrutura psicológica para ficar aqui, eu tô adoecendo aqui, eu não consigo. Aí ele falou assim, olha, você pode voltar, só que você vai voltar contra a minha vontade. E você vai se virar para produzir seu doutorado lá. Eu não vou te ajudar, você vai se virar. Eu falei, beleza, eu vou, mas eu vou voltar, porque eu preciso voltar.
enfim, eu voltei. Com 4 meses eu voltei, porque eu não consegui ficar psicologicamente, eu fiquei muito abalada. E aí, quando eu voltei, gente, foi assim, meio que abandonado, assim, se vira agora, né? Eu não queria que você voltasse. E eu entendo porque ele fez isso hoje, porque ele precisava que eu crescesse também, né? Na verdade, mesmo que com a saudade, foi um gesto de maturidade da minha parte, assim. Eu poderia ter tentado mais. Hoje eu vejo isso, né? Mas alguns problemas familiares que tiveram na época me fizeram querer muito voltar. E aí eu voltei e comecei a trabalhar muito. Para produzir, eu precisava produzir muito, muito. E aí eu trabalhei e fui produzindo. Eu publiquei, aí eu engravidei. Não, aí nesse período que eu estava no doutorado, eu falei assim, meu Deus, se eu sair desse doutorado e não tem emprego em faculdade, o que eu vou fazer? Como é que eu vou dar aula? Né? Eu sou dedicação exclusiva, dava aula no curso técnico de enfermagem e radiologia. Eu preciso ter uma certeza que eu vou ter emprego depois que minha bolsa de doutorado acabar. Porque eu não sei se eu vou conseguir bolsa de pós-doc, né? E aí eu falei assim, vou fazer uma complementação pedagógica em biologia. Porque, de qualquer forma, qualquer coisa eu vou dar aula no estado. Né? Eu quero dar aula, meu sonho é dar aula, nem que seja para começar no estado, eu vou no estado. Fiz uma complementação pedagógica em biologia, né? Licenciatura em biologia. E tocando junto com o doutorado nessa loucura toda. Aí depois, quando foi no final do doutorado, eu engravidei da minha filha, né, que hoje tem 5 anos. E aí faltava 6 meses. Eu tirei licença maternidade, aí fui tocando mesmo assim, dentro da licença maternidade, por 3 meses que minha filha tinha nascido, eu estava ainda na complementação pedagógica. Eu levava ela para complementação, dava mamar ela lá, tirava leite, deixava em casa, aquela loucura toda, mas eu não parei de estudar, não parei. Continuei vindo nessa loucura, né, de estudo e de filho pequeno e todo mundo me ajudando, minha mãe e tal, e eu ia, voltei em casa, dava mamar na Pão da Fruta, eu moro, né, e meu negócio era em Vitória, e, enfim, consegui terminar a complementação pedagógica. Inquieta, como eu sempre sou, né, falei, meu Deus, eu vou terminar isso, eu não quero mais trabalhar com fisioterapia respiratória, eu não quero dar aula disso, eu não quero mais isso para mim. Eu quero ortopedia. Porque eu já atendia paciente de domiciliar e eu quero ortopedia, eu quero muito ortopedia. O que eu fiz? Fazer uma pós em ortopedia. Fiz uma pós em ortopedia com o objetivo de montar uma clínica, que eu queria montar uma clínica. Na verdade, era um objetivo do meu ex-marido, né? Montar uma clínica. Ei, Bruno, você tem que trabalhar, cara, você tá em muito resultado, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro com a fisioterapia e tal, a gente precisa montar uma coisa para você. Eu falei, beleza, vamos montar uma clínica de fisioterapia e eu vou fazer uma pós para me atualizar na área de ortopedia e a gente monta a clínica quando eu estiver no final da pós. Dito e feito, fiz a pós em ortopedia, com ênfase em coluna, e no final eu montei a clínica quando estava terminando a pós. E nessa correria eu tive meu segundo filho, que é o Henrique, que está com 3 anos. Mesma situação. E na pós, tirei licença maternidade 2 meses da pós, depois voltei com o neném pequena, aquela loucura toda, mas toquei a pós. Vamos montar a clínica. Com o neném pequeno, com 1 mês e pouco, trabalhando na clínica, assim, para estruturar a clínica, eu estruturei a clínica inteira e montei a clínica de fisioterapia. Fiquei 2 anos com a clínica, não deu certo. Não deu certo porque eu não soube administrar, né? Eu não me preparei para isso. Hoje eu entendo os erros que eu tive, assim, para ser empreendedora. Porque na época da faculdade, que eu fazia faculdade, a Regiane, uma professora, ela muito empreendedora, tanto que hoje ela é dona da Inspirar, né? E ela dava empreendedorismo pra gente. Eu sempre gostei dessa matéria. Então, eu me achava a empreendedora. Na verdade, eu achava que eu era e não era nada, né? E aí, montei a clínica na maior... achando que tecnicamente, eu sendo boa na fisioterapia, o resto eu ia fluir, sabe? E não foi isso. Eu fui iludida, assim, minha cabeça me iludiu, né? Hoje eu entendo os erros todos que eu tive, por isso que a clínica fechou.
E a clínica fechou também porque, na época, eu estava trabalhando em 2 faculdades. Eu dava aula em 2 faculdades e tinha clínica, né? Então, e tinha as crianças, enfim. Eu não estava dando conta de abraçar tudo que eu tinha que fazer. E aí, como a clínica, entre tudo, é o que estava pior, eu optei por fechar a clínica. Ficamos 2 anos com a clínica aberta. Era uma pilates, estética e fisioterapia. Eu, na época que eu estava grávida, que eu comecei a montar a clínica, eu fiz um curso de Pilates, fiz uma formação completa em Pilates, porque eu tinha que dominar todas as áreas, mesmo que eu atuasse só na fisioterapia, eu queria dominar todas as áreas da clínica para poder ver como é que estava o paciente, todas as avaliações passavam por mim e tal. Enfim, gente, aí eu montei a clínica e a clínica depois fechou. Nesse período, eu estava dando aula na Favi e estava cobrindo uma licença maternidade na UEV. E estava com a clínica, né? E aí, depois, eu passei na IMESCAN, que é a instituição hoje que eu sou professora, que é da IMESCAN. E aí, eu falei assim, não, agora eu preciso me dedicar à docência, né? Eu preciso produzir, eu tenho um sonho de vida. Meu sonho de vida é ser professora da UFES hoje, né? Eu sei mesmo que não abra concurso, mas eu tenho que produzir, eu tenho que publicar, eu preciso publicar. E aí, eu preciso... E hoje eu penso isso, sabe? Hoje eu estou com 2 projetos de pesquisa lá, e eu sei que eu preciso publicar para poder alcançar o que eu quero alcançar. E eu não cheguei nem na metade do que eu quero alcançar ainda, né? E aí eu comecei a fazer osteopatia, porque quando eu comecei a trabalhar na clínica, que eu tinha uns resultados muito legais, me faltava alguma coisa, e eu agoniada, falta algumas coisas de conhecimento que eu não conseguia ter. E aí, conversando, né, gente, a gente faz muito curso, é muito bom fazer curso, eu fiz muito curso na minha vida, assim, nesse período. E porque no curso você conhece muitas pessoas e essas pessoas abrem a cabeça da gente para várias coisas, sabe? E nesses cursos que eu fui fazendo, nesses cursos que eu fui fazendo, eu peguei e conheci a osteopatia, né? Não conhecia a osteopatia, eu conheci a osteopatia e fiquei encantada pela osteopatia. Encantada, assim, apaixonada pela osteopatia. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Eu quero ser osteopata. E aí eu comecei a fazer osteopatia. Eu estou no 2º ano de osteopatia, né? Pretendo terminar, pretendo fazer toda uma carreira em cima da osteopatia, porque eu quero trabalhar com a osteopatia, sim. Mas eu quero trabalhar com a osteopatia, trabalhando com a osteopatia dentro do SUS. Aí, o que acontece, gente? Nesse último ano, nessa loucura toda que foi, para falar. Bruno, é que eu acho que o pessoal não sabe ainda o que é osteopatia. Você podia explicar para eles assim, o que é, tá? Explico. Então, a osteopatia é uma área, uma especialidade da fisioterapia e também hoje reconhecida da medicina, né? Em que a gente consegue, a gente observa o indivíduo como um todo. Como o exemplo, gente, um exemplo assim, clássico para todo mundo entender um pouco da dimensão do que é a osteopatia. Às vezes uma pessoa chega para você com uma dor no ombro direito, uma dor no ombro direito, às vezes no ombro esquerdo e tal. E essa dor de origem, e você trata o paciente, era isso que eu buscava. Às vezes a gente tratava o paciente melhorava, mas não ficava bom como ele deveria ficar. E aí, a osteopatia, ela consegue enxergar um indivíduo que, por exemplo, às vezes essa dor musculoesquelética é uma dor visceral, é um problema visceral, uma disfunção visceral. Então, um problema de estômago, um problema de fígado, pode dar uma dor no ombro esquerdo. E às vezes você fica tratando o ombro esquerdo, tratando cervical, tratando torácica. E, na verdade, é um problema visceral. E a osteopatia é anatomia pura, é anatomia aprofundada, é semiologia aprofundada, que faz você enxergar a causa primária da disfunção, né? Que hoje o paciente chega para você com uma dor musculoesquelética, mas pode ser uma origem craniana, sacral, visceral. E a osteopatia, ela consegue enxergar, através de uma avaliação criteriosa, ao indivíduo como um todo, o indivíduo não só como a fisioterapia faz isso também, né? Hoje a gente trabalha para formar um aluno que veja o indivíduo como um todo. Só que essa visão osteopática de técnicas viscerais, técnicas manipulativas, é uma visão diferente da visão que a gente tem na graduação, né? A graduação, gente, ela é a base,
Ela é a base do que a gente vai começar a estudar. Mas ela não é o suficiente para você colocar uma carreira de sucesso, entendeu? Você precisa estudar muito mais do que a graduação. Você precisa se especializar muito, você precisa fazer muitos cursos. Então, a osteopatia, ela é isso. A osteopatia, ela vê o indivíduo como um todo. Ela fala assim, ajusta o que está errado e deixa o corpo realizar a autocura. Então, a gente ajusta para o paciente o que a gente encontrou dentro de uma avaliação mega criteriosa, né? A gente ajusta o que está errado, seja um problema visceral, seja um problema de rim, fígado e tal, ou um problema craniano, ou um problema musculoesquelético, a gente ajusta e manda o indivíduo embora. Esse indivíduo só vai voltar para a gente daqui a 7 dias, porque esse período é o período do meu organismo realizar a autocura. Do mesmo jeito que uma disfunção que você tem, às vezes você torceu um pé e você torceu ele há 10 anos atrás, e seu corpo foi compensando as alterações que ficaram musculoesqueléticas, e você não tinha dor, porque existiam compensações. Mas chega um momento que essa compensação falhou, e aí veio a dor. E aí você procura por conta da dor. E aí trata, às vezes é uma dor no quadril, né? E você trata só o quadril, mas na verdade a origem dela é um pé, é um tornozelo que está mal posicionado. E a osteopatia vê isso, sabe? A osteopatia procura a causa principal, a primeira, a origem, né? Quando a gente consegue achar. E aí ele trata isso e deixa o corpo realizar a autocura, né? Deixa o corpo se reorganizar. E se precisar de outra intervenção, ele faz outra intervenção e assim por diante. Então, é um conhecimento, gente, assim, extraordinário, assim. Vocês estudam anatomia? Vocês acham que vocês estudam muito anatomia? Aqui na faculdade, a gente tinha um professor Alceu, eu lembro dele, ele era ortopedista, ele era professor de anatomia nossa. Ele era super cri-cri, assim, a gente fazia a gente estudar muito. Mas hoje, eu vejo anatomia de uma outra forma, sabe? Com a osteopatia, assim, uma outra visão da anatomia. A mesma anatomia, mas uma outra visão. E a osteopatia é isso, é estudar muito profundamente tudo. E o legal, Vanise, que eu nem falei para você, que na minha turma de osteopatia tem vários alunos da Novo Milênio. O Adriano, o Ícaro, que são alunos que formaram aí. E a gente consegue observar, gente, eu sou professora, eu consigo observar a diferença do nível de conhecimento dos alunos que formaram com a gente em várias outras instituições, sabe? Por isso que eu falo, por isso que eu falo que, tipo, a nossa turma, naquela, não sei, assim, na minha formação, naquela época, os professores, eles eram tão fantásticos que eles não guardavam conhecimento e eles cobravam muito conhecimento. O professor maravilhoso que a gente teve, assim, que eu tenho paixão, que é o professor Edmar, que hoje é falecido, eu quase fiquei de final na matéria dele, eu morria de estudar, e ele puxava fundo na prova, sabe? E a gente, hoje, o que eu vejo que eu aprendi de cinesiologia, biomecânica e tudo isso, graças a tudo que ele puxava, assim, que a gente tinha que estudar muito, porque senão não passava na matéria dele, sabe? E aí, hoje, quando eu vejo a galera eu vou pro curso, que eu vejo a galera, assim, com conhecimento tão vago, tão pequeno, eu falo, meu Deus, né, que graduação. E quando eu encontro com pessoas que formaram junto comigo também, e pessoas que formaram também depois de mim, como o Ícaro, como o Adriano, e vejo como o conhecimento deles, assim, a nossa formação foi muito boa, gente, muito boa, muito diferenciada, assim, o curso era diferenciado, né, Vanise pode falar isso com propriedade. O Jefferson é um aluno da enfermagem, também um aluno que gosta muito de pesquisa, participa muito das coisas, assim, das atividades da instituição, também vai ser um excelente profissional, mas ele comentou que continua assim. E a gente quer ser o melhor curso, tá? Do estado, é isso aí, tanto de enfermagem quanto de fisioterapia. Então, a gente tem que cobrar dos nossos alunos, né? A gente tem que tentar com que eles descubram o potencial. E aí você está fazendo aí, buscando o potencial, mostrando para eles que é possível. Exatamente. Interromper. Não. Aí a osteopatia é isso. Aí eu quero, se der tempo, depois eu vou fazer uma explanação maior do que é a osteopatia para vocês. Mas aí, gente, olha só. E aí, beleza, eu fui fazer osteopatia, trabalho hoje com osteopatia, tendo, assim, a fisioterapia e a osteopatia, né, dentro do conhecimento que eu tenho, que eu não tenho todo o conhecimento de osteopatia, porque eu ainda estou no 2º ano, né.
E aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso agora ter uma estabilidade financeira, eu tenho 2 filhos, né? Eu preciso ter uma estabilidade, eu vou estudar para concurso público. E eu comecei a estudar para concurso público ano passado. Falei, vou estudar, eu preciso fazer. Eu estudava à noite, né? Estudei muito, 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 muito. Passei em primeiro lugar na concurso da Prefeitura de Vitória. Era muita gente, uma concorrência muito alta no curso de fisioterapia. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta de passar? Estudei muito, gente, estudei muito, 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 muito. E aí, quando eu vi que eu passei em primeiro lugar, eu falei, meu Deus, como Deus é maravilhoso, né? E hoje eu estou esperando chamar, né, para assumir, porque foi agora esse último concurso que teve. E aí eu vou trabalhar na prefeitura para levar osteopatia para quem não tem condição de pagar, porque uma sessão de osteopatia é muito cara, gente. Uma sessão de osteopatia, ela é muito cara. Então, eu acho que hoje eu devo isso, assim, a Deus, né? Porque ele me deu tanta coisa. E levar um atendimento de qualidade para o SUS é um sonho também, assim, de atender essas pessoas com a qualidade que merece atender, que a osteopatia pode proporcionar, sabe? E aí assim, eu vou ter essa estabilidade, né? E vou continuar dando aula, né? E só que o concurso não vai chamar agora, né? Vai chamar só daqui a 1 ano e pouco, eu acho. Mas enfim, é isso, assim. Aí eu passei nesse concurso, estou esperando ser chamada e continuo estudando, né? Continuo estudando, indo para congresso. Bruna, tem um rapaz perguntando sua idade, você pode falar? Gosto, 36, eu tenho 36 anos. Novinha ainda, dá para estudar muito, eu estudo até hoje. Ei, Bruna. Oi. Tudo bem? Sua linda. Tudo. Quem? Tô te falando que você é uma linda. É Sabrina que tá falando. Você lembra da Sabrina? Claro, eu amo ela aqui, ó, para você, ó. Gente, então, é muito gostoso ouvir a Bruna falar, porque quando eu entrei no laboratório da UFES, a Bruna foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato. E ela talvez não lembra, mas você estava dissecando as artérias mesentéricas do animal e você foi a primeira pessoa a me ensinar tecnicamente. Sabrina, eu preciso te dizer por quê. Uma das condições para levar meus alunos na UFES é que eles teriam que receber outro aluno da Novo Milênio. Entendeu? Então, você foi porque você é capaz, eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que ela recebeu, que ela lembrou que eu tenho que receber. Ela tem uma paixão, né? Gente, quando eu for. Fala, pode terminar, Sabrina, depois eu falo isso daí. Não, então, só para que os nossos alunos que estão aí nos ouvindo, né? E eu estou olhando a listinha de aluno e quase todos aí tiveram aula comigo, né? Me conhecem. Então, eu sempre conto a minha história e ouvindo você falar, são histórias que motivam, porque ambas saíram da Faculdade do Novo Milênio, ambas fizeram mestrado na Universidade Federal do nosso estado e agora você já, né, concluiu seu doutorado, está aí contando sua história, que é muito motivadora, e hoje eu sou aluna de doutorado. Então, assim, que eles possam ver o potencial que a nossa instituição, né, a nossa faculdade, mesmo sendo privada, tem, né? Lógico, gente. E o quanto a gente pode sonhar e chegar muito longe. Então, é isso, assim, só para reforçar. É isso aí. Gente, olha, eu não lembro qual foi o professor que falou, mas teve uma professora que falou comigo assim, que quem faz a faculdade, né, é você como aluna, assim, o quanto você se dedica. Gente, tem aluno de tudo quanto é jeito, né? Então, assim, você quando você se dedica a querer aquilo ali como objetivo de vida, né? Eu lembro que quando eu formei, Vanise, gente, eu passava na frente do Novo Milênio, eu chorava de saudade, porque foi os melhores momentos da minha vida, assim. Eu passava, era horas e horas aí dentro estudando, assim. E eu chorava, várias vezes eu passei na frente da faculdade e eu chorei, assim, de saudade de tudo que eu vivia aí dentro, assim. Porque eu formei em 2007, gente. Eu formei em 2007. Foi 5 anos, né? Quantos anos tá aí agora, Vanessa? Quantos anos agora de fisioterapia aí? Começou de novo, né, Bruna? Porque interrompeu em 2010 com a outra gestão. E aí não, eu sei, mas... Aí o novo grupo comprou e começou agora em 2020. Entendeu? Ela voltou em 2020. Renasceu que nem a Fênix. É isso aí. Mais forte ainda. Olha só, mas é quantos anos aí a grade? É de 5 anos? São 5 anos. 5 anos, porque é o que preconiza a diretriz, né? É muito importante, gente, isso, porque eu vejo que as faculdades que têm
hoje um tempo menor, né, e ainda existe, é diferente, gente, a abordagem do conteúdo é diferente, a carga horária é diferente, a quantidade de disciplinas que você tem ali, enxuta em carga horária é diferente. Então, é importante, assim, que permaneça esses 5 anos, sabe? Porque a gente precisa ter uma formação de qualidade, né? Para que a gente consiga ganhar esse mercado, ganhar confiança. E eu, assim, eu sou suspeita para falar da faculdade Novo Milênio, porque, assim, foram um dos melhores anos da minha vida, eu passei aí, sabe? E eu conheci pessoas extraordinárias aí dentro, assim, tanto de amigos que eu levo para a vida inteira, quanto de professores que eu tenho uma admiração e um respeito fora do comum, assim, porque foram pessoas que me apresentaram muito mais do que a matéria, sabe? Me apresentaram formas de vida, dificuldade de pensar. Eu fui a primeira pessoa da família da minha mãe que tive nível superior. Então, isso foi muito legal, assim, o que eu consegui aprender de conversas com professores. Eu tenho uma paixão enorme para a professora Andresa, que está no Canadá, que ela fazia um grupo de oração, que ela apresentou Jesus para muita gente. Então, assim, foi muito tudo a faculdade, sabe? A clínica escola, nossa, era a melhor, né? Era fantástica, assim. A estrutura era fenomenal, assim, muito boa. E a gente conheceu pacientes que a gente conhece pacientes que acrescentam na nossa vida pessoal, né? E que eu falo que o professor, ele é muito mais do que professorar, ele não pode só professorar, né? Só ensinar ali. Ele precisa entender que ele tem uma responsabilidade na vida de cada um dos seus alunos, né? E é isso que eu via nos professores aí, sabe? A responsabilidade que ele tinha na vida, na nossa vida, né? Quando a gente raramente ia na sala da Grace, raramente, porque a gente não precisava ir, né? A gente raramente estava lá na coordenação. A gente era muito bem acolhido, sabe? Então, isso tudo dava um conforto a gente de saber que estava numa instituição que acolhia muito bem a gente, uma instituição que vestia a camisa da fisioterapia, os professores que tinham brilho no olhar, que amavam a fisioterapia, sabe? Que queria que a fisioterapia crescesse muito e que deram o melhor, sabe? Não pouparam esforços para que desse o melhor para a gente de formação. E deram, porque hoje você vê aí fora, você vê quanta gente boa saiu daí, sabe? Quantos profissionais de excelência saíram daí. Eu tenho muito orgulho da minha turma, assim, e de várias outras turmas que saíram, que hoje eu vejo um monte de gente dando aula, sabe? Um monte de gente fazendo mestrado, doutorado. E isso é maravilhoso, gente. Isso é muito legal. E é isso. Esse é um pouco da minha trajetória, assim, né, de acadêmica, nesse tempo de formada que eu tenho, que são 13 anos de formada. E ainda tenho muito, né, gente? Tenho muito ainda para estudar, tenho muito para buscar, tenho muitos objetivos de vida, tenho muitos objetivos profissionais. E a gente tenta melhorar a cada dia, né? Melhorar em todos os setores da nossa vida, que são 11, né? Que é muita coisa. E é isso. Vou falar. Então, Bruna, a Andresa agora, no Toronto, ela está no pós-doc já. E nós vamos fazer um congresso internacional. Isso é novidade aí para os meninos, que eles ainda não sabem. No final do ano vai ter um congresso internacional aí na Novo Milênio, e ela já é uma das palestrantes. Nossa, gente, ela é diva demais, né? Ela já aceitou, já tudo. Né? E ela vai falar sobre terapia aquática, mas só adiantando aí, né? Fazendo fofoca. A bichinha está no pós-doc. E aqui, Bruna, eu queria... Você vai falar, não sei se você vai falar da osteopatia um pouco mais. Quem pode fazer osteopatia, por exemplo? Qualquer profissional da área de saúde pode estudar ou há especialização? Me explica isso aí, como é que é isso? Tá. O que acontece, gente? Existe a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece 2 formas de você ter a formação em osteopatia. Uma forma é você realizar a graduação em osteopatia, que a gente não tem no Brasil, né? A graduação em osteopatia, que tem, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, só pode ser osteopata quem for médico. Só médico pode ser osteopata nos Estados Unidos. Mas em muitos países da Europa, outros profissionais de saúde podem ser osteopata. E aí ele vai para a formação 2, né? A formação 2 é a seguinte: você faz
especialização, né, que em osteopatia de 1.500 horas, tá? Sendo 500 horas de prática e 1.000 horas de teoria. Essa formação, ela tem que durar, geralmente, de 5 anos, 4 a 5 anos de formação. E depois que você faz a formação completa de 1.500 horas de formação em osteopatia, você faz uma prova teórica de todo o conteúdo teórico que você estudou, né? E você faz uma prova prática perante um júri internacional. Você tem um júri internacional, que também tem um júri internacional e daqui, né? E aí você faz uma prova prática, você sorteia e você faz essa prova prática. E fora essa prova prática, você faz uma defesa de uma tese, tipo uma tese de doutorado. Você defende uma pesquisa que você fez em osteopatia. E aí, só depois que você defender a sua tese, né, na osteopatia, que você pode dizer que você é osteopata, tá? Se você fizer só a especialização em osteopatia, você é só especialista em osteopatia. Porém, até para você ser especialista em osteopatia, você tem que fazer uma prova do COFITO. Então, você tem uma prova do COFITO que você faz. E se você passa na prova do COFITO, você é especialista em osteopatia. Você não é osteopata, você é especialista em osteopatia. O COFITO só pode te dar a especialização, o reconhecimento da especialização em osteopatia. Para você ser osteopata, que é o osteopata DO, você obrigatoriamente precisa fazer todo esse processo de defesa de uma tese, uma prova a prova prática e a prova teórica. E aí, só depois disso, você é reconhecido pelos registros de osteopatas do Brasil, e aí você pode se dizer osteopata DO, né, que é onde eu quero chegar, é o que eu quero ser osteopata DO. Mas aqui, o que acontece de problema hoje aqui no Brasil, Vanise, disso, é que poucas instituições podem te dar o título de osteopata DO, né? Por exemplo, a instituição que eu faço, ela está se adequando a toda a diretriz da Organização Mundial de Saúde para que futuramente eu possa, por exemplo, tirar meu DO. Ele está se filiando a uma instituição da França, e aí só depois que ela se filiar a essa instituição da França, que a gente vai poder aumentar a carga horária. Ela já aumentou a carga horária, eram 3 anos e agora vai subir, né? Vai ser 4 anos e meio, 4 anos, alguma coisa assim. Ela tem que aumentar a carga horária, ela tem que reajustar toda a carga horária, e ela tem que ter professores DO dando a prática, né? Toda a parte prática da osteopatia tem que obrigatoriamente ser dada para o professor DO. Então, tem poucos professores DO aqui no Brasil, e acaba que é difícil a instituição conseguir, sabe? Então, a instituição está se adaptando. Então, se a instituição, até a minha formação, não conseguir se adaptar ao modelo que a Organização Mundial de Saúde traz, como modelo que eles reconhecem para fazer a prova, eu vou precisar de fazer uma complementação em uma outra instituição no Rio de Janeiro, né, que tem essa possibilidade, e aí eu consegui fazer essa prova, assim. É um caminho ainda longo, as instituições estão se organizando para isso, sabe? Para que porque muita gente não quer, né, Vanise? Muita gente quer só o título de especialista em osteopatia, porque vai saber fazer a técnica, vai lá, vai fazer a técnica, vai fazer, mas eu quero osteopatia para uma outra coisa, né? Eu quero osteopatia para trabalhar com pesquisa e extensão. Então, para trabalhar com pesquisa e extensão, é importante que tenha o DO. Agora, se você quiser só atender com osteopatia, uma especialização te basta. Você não vai ter o título de DO, mas eu quero dar aula em pós-graduação que tenha DO, eu tenho outros objetivos. Se você quiser só fazer uma formação, você faz, entendeu? Ah, legal, Bruna. A gente vê como é que o estudo desenvolve, né? Você estudou a vida inteira. Eu estudo a vida inteira, Florence vive estudando. A gente não para de estudar, né? Mas é muito legal ver. Você sabe, a Sabrina, você tem quanto tempo de formada, Sabrina? A Sabrina foi minha aluna de TCC. Sabrina, você está aí? Estou aqui, professora. Quanto tempo de formada você tem, Sabrina? Eu formei em 2014, em dezembro de 2014. E ela já é coordenadora. Essa criatura já é coordenadora, entendeu? Está endoidando no doutorado, coordenando tudo, mas ela dá conta. Ela é danada. E não para de estudar, entendeu? E assim tem que ser. Estudar mesmo, porque senão não adianta. A gente tem que estudar para ir para frente.
Eu já está diminuindo o ritmo e não consigo, gente. Entrei num curso agora de Google Capacitação 1, nível 1, que eu estou endoidando, estou indo, entendeu? Então, é assim mesmo. Na verdade não pode, né, Vanise, parar, né? Porque se a gente para, a gente relaxa, né? Sim, com certeza. Fala, Sabrina. Professora Vanise, eu queria até aproveitar esse momento, né? E assim, a senhora, como professora, foi muito importante na vida de muitos alunos e nas nossas vidas, na minha que estou aqui, na Bruna que está aí. Foi a senhora que colocou o desejo de fazer pesquisa no meu coração. Então, assim, é importante que a gente faça esse relato, né? Porque se hoje eu estou no doutorado e se eu tive conseguido percorrer esse caminho, com certeza, vocês que foram meus professores da graduação estão aí me ouvindo, né? Professor Florencio, Gustavo, Giovana, e também a senhora, com certeza, são extremamente Você não vai me fazer importantes. chorar uma hora dessa, não, né? Não, né? É isso, gente. A gente troca, né? A gente troca. Eu aprendi um tantão. O Florencio está aí, ó, falando que nada dele, nada, ele me ensinou, esse cabeçudo aí, ele me ensina todo dia. Giovana, nossa, e meus alunos. Vanise, mas você é especial, né, Vanise? Chega. Você é especial, sim. Nós viemos aqui falar de você, não foi de mim, não. Vamos lá. Então, Bruna. Sabrina, obrigada pelo relato, tá? Vamos lá, Bruna. E aí? Você quer apresentar alguma coisa? Você falou que ia mostrar alguma coisa. Se vocês quiserem perguntar sobre osteopatia, porque basicamente era isso que eu ia falar, sobre a formação de osteopatia, sobre o que é a osteopatia, né? E um pouco da osteopatia, vocês querem um pouco do que hoje é reconhecido, né? A osteopatia é reconhecida como uma prática integrativa complementar pelo SUS desde 2017, se eu não me engano, ela é reconhecida, não, 2017, ela é reconhecida, só que não é oferecida, né? Ainda, né? Mas ela está no grupo da acupuntura, de todas essas técnicas aí. Bruna, você fala inglês? Fala outro idioma? Menina, falar não, eu leio bem, assim, mas falar, sou uma negação. Eu também, gente, espanhol, eu leio assim. Tudo, entendo tudo, mas não falo, construir, não falar. Isso aí. Falar é muito. Porque é prática, né, Vanise? É prática. Sim. Quando eu fui para a Espanha, lá a gente tomou uma surra. Eu até estava falando um pouquinho lá espanhol, mas tomamos uma surra para poder aprender, assim. Porque mesmo fazendo curso aqui é diferente, né? É um pouco diferente, assim. Você consegue entender bem e tal, mas falar é meio complicado. Alguém tem alguma pergunta, gente, para a Bruna? Giovana, você viu alguma coisa aí no chat? No chat. Eu sempre falo chat. Olha, só os elogios mesmo, tá? Obrigada. Então, assim, Bruna, falando aqui, né, que vários depoimentos da Liana falando que a fisioterapia é uma profissão muito bonita, requer dedicação, também que você é espontânea, que sua história de desafios e vitórias profissionais inspira muito. Que linda, né? Obrigada, gente. A Raquel dizendo aqui que obrigada por compartilhar, que importante é ter garra, determinação e nunca desistir, né? Os parabéns. Verdade. Obrigada. A Priscila aqui falando que você a inspirou com o seu relato. Que lindo, né? Que bom, fico feliz. Então, só os elogios mesmo, mas parabéns. Obrigada. Bruna, você é uma simpatia, você continua simpatia, né? Você continua, muito simpática. Eu não sei, Florencio quer falar alguma coisa? Apareceram mais... Você viu, Florencio, eu queria fazer uma perguntinha. Não é choquinho? Faz. Viu? Deixa só o Florencio responder isso. Viu, Florencio, que fisioterapia não é só choquinho. Não é só choquinho. Eu vi também persistência, professora Bruna. Eu acho que os alunos, é importante para que eles percebam o seguinte: o sucesso, principalmente profissional, como o seu, da Sabrina, o professor Rafael agora há pouco também vai falar, também tem uma carreira também brilhante também, ela vem através do sacrifício e da persistência. O não, ele bate, você bate na porta, o não deve ter vindo para você milhares de vezes. Acredito até que esse não tenha tentado te desmotivar, mas você ainda foi lá e conseguiu. Então, eu acho que esse é o exemplo. A persistência é
uma mola, né, que te impulsionava cada vez mais para o seu sucesso. Aproveitando também, Bruna, no curso tanto de fisioterapia atual, da matriz atual, quanto de enfermagem, nós conseguimos colocar uma disciplina eletiva que vai começar a fazer uma introdução aos alunos às práticas integrativas. Ah, entendeu? que legal! Nossa matriz vai falar um pouco sobre essa acupuntura, fisioterapia, osteopatia, e dali a gente verificar quais os alunos que têm interesse e de repente desenvolver uma pós ou encaminhar eles, né? Esse é o novo modelo do novo milênio, né? Nós vamos ter agora também um núcleo novo milênio carreiras, que vai estar verificando isso também, verificando o mercado para fazer esse tipo de orientação também. Entendeu? Então, Florença, assim, eu acho isso fantástico, porque eu acho que o futuro da fisioterapia, assim, no meu ver, é muito essas técnicas, sabe, integrativas complementares, assim, eu acho que a cultura vai dar um boom cada vez maior, a osteopatia vai dar um boom cada vez maior pelo resultado que tem, né? Então, vocês conhecendo isso na graduação, é um diferencial enorme, assim, de sair da graduação já sabendo um pouco o que é, né? Você não vai ter a formação, vai saber o que é, para onde ir, quando buscar, o que buscar. Eu acho que essa seletiva vai ser muito boa para eles, muito mesmo, de verdade, muito legal isso, muito legal mesmo. Rafael, você queria fazer uma pergunta, Rafael? Na verdade, antes de fazer a pergunta, me ouvem bem? Sim. Primeiramente, Sim. Eu queria dar boa noite a todos, né? A gente está vendo aqui 111 pessoas inscritas participando, na verdade, neste momento. É um momento de muita felicidade hoje, nosso primeiro dia desse webinário. Parabenizar a todos aí, né, pela organização e eu agradecer a palestrante, a Bruna aí. A pergunta que eu queria fazer, Bruna, era a seguinte: você tocou num assunto que eu acho muito importante, né? Além de você ser uma ótima profissional, mas você disse que você abriu o seu empreendimento e por questões de conhecimento, administrativas e tudo mais, você chegou a ter que fechá-lo, né? Aí, assim, eu queria que você voltasse nesse ponto e deixasse para nós aí, para mim também, inclusive, né, para os nossos alunos aí, futuros empreendedores, poderão estar abrindo suas clínicas. O que você deixa de conselho, então, se você tem para indicar assim o que buscar, né, nesse sentido? Obrigado, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Gente, olha só, eu vou falar assim um pouco da minha experiência, né? O que eu acho que ficou de deficientes. Quando você vai montar um negócio, assim, como um grande negócio, você tem que ter você tem que buscar o conhecimento administrativo, sabe? Fazer uma formação, fazer um curso, procurar o Sebrae, procurar redes que te apoiem em relação a isso, porque existem muitas dúvidas, e essas dúvidas, e pessoas, gente, pessoas que têm clínica, conversar com pessoas, como que é o mercado, como estudar o mercado onde você vai colocar a sua clínica, não porque você acha que lá é legal, porque você acha que vai dar certo, porque você acha que ali está faltando. Aqui está faltando fisioterapia, aqui não tem nada, então se eu colocar aqui vai dar certo, mas será que vai dar, né? Você tem que fazer um levantamento para ver qual é a necessidade real daquele bairro de ter aqui mais um estúdio de Pilates ou mais uma clínica de fisioterapia. Qual é o público-alvo que você vai abordar, sabe? Esse público-alvo, ele está em massa naquele local. Por exemplo, o capital de giros, né? Quanto que você tem que ter de dinheiro para manter essa clínica durante um ano, né? Se ela não for tão rentável quanto você achou que ela fosse, né? Será que precisa investir num grande empreendimento no começo? Será que não pode começar com um empreendimento menor? E aí você ir crescendo à medida que a sua população for necessitando disso, né? Eu comecei com uma clínica mega estruturada, gastei um dinheirão na clínica, sabe? Sem necessidade. Hoje, eu sei que se tivesse uma clínica menor, teria o mesmo fluxo, sabe? Sem o tanto de gasto que tinha. Então, quanto que você vai ter de mais ou menos de fluxo de caixa ali, você acha, para que você mantenha a sua estrutura, né? Então, existe muitas coisas a se pensar desde o local que você vai colocar, os profissionais que você vai querer na sua clínica, o que você vai dar conta, o que os outros precisam dar conta, de dividir tarefas, sabe? Não achar que você pode abraçar o mundo e dar conta de tudo. Eu tenho um pouco disso, assim. E aí, isso é muito ruim, sabe? Então, você precisa fazer uma análise de tudo, sabe? E esse conhecimento, às vezes, a gente não tem.
Então, a gente tem que buscar em que? Informação. Informação em curso, em consultoria, sabe? Uma pessoa que trabalha com isso, algumas clínicas que já são estruturadas, sabe? Que já tem filiais, como que elas trabalham. Então, hoje eu vejo que faltou isso, sabe? Faltou muito isso, muito, muito. E eu acho que é um pouquinho do que eu vejo que falhou. Foi isso, assim, mais ou menos, né? Existem outras coisas também, mas mais ou menos foi isso. Deu para esclarecer um pouco, Rafael? Certo, deu sim. Obrigado. Eu acho que isso é bom para também ajudar, né, os outros e tentar, obviamente, minimizar os erros. Erros sempre vão acontecer, né? Uhum. Mas a gente tem que tentar minimizar, igual você falou, para que pelo menos os erros que aconteçam sejam reversíveis, né? Não o erro que leve a um problema mais grave, assim. Né? E se você tiver munido de conhecimento, a possibilidade de erro, ela diminui muito, né? E não é conhecimento de fisioterapia, não é só conhecimento de fisioterapia, é conhecimento administrativo, né? Conhecimento de saber toda a parte burocrática, e que não é fácil, né? Quanto eu vou pagar de imposto, né? São muitos impostos, será que eu vou dar conta de pagar? Será que tem uma forma de eu minimizar um pouco isso? Então, existem algumas coisas que precisam ser vistas, né? E a gente precisa buscar esse conhecimento, estruturar tudo muito antes de resolver abrir. Bruna, eu tive uma clínica durante 23 anos. A quantidade de imposto que a gente paga é um absurdo. E depois que a clínica estava aberta, que a gente descobriu, se a gente tivesse aberto o empreendimento com o nome consultórios, a gente não pagava esse monte de imposto. Isso aí, tá, exatamente. Era muito imposto, você não tem noção. O pessoal da estética que vai abrir não chama clínica, não, chama de consultório, e que não paga esse monte de coisa, gente, é um absurdo. Até o CREFIT, o valor do CREFIT é diferente, né? É loucura, assim. Eu quis botar clínica, nossa, eu não me arrependo, eu não costumo me arrepender de nada que eu fiz, que eu acho que tudo é um aprendizado, sabe? Eu aprendi muito, 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 muito. E aí valeu muito a pena, assim, o aprendizado. Mas hoje eu faria muito diferente, muito diferente. É isso. E, Giovana, aqui tem uma pergunta. Como que... Você não foi para os Estados Unidos, não? Tem uma moça não, fui não. Estados Unidos, como é que você fala inglês? Você foi para a Espanha, né? Para a Espanha. Sim. Giovana, tem alguma outra pergunta que eu perdi? Tem a pergunta do Paulo aqui, que ele pergunta o seguinte: então, quem tiver interesse de fazer uma graduação de osteopatia, tem que buscar fora do Brasil? Essa é a pergunta dele. Aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil não tem. O que tem aqui, gente, não é próximo da osteopatia, mas que tem uma... Porque a osteopatia ela é visceral, craniana e estrutural. A osteopatia estrutural parece muito com a osteopatia que é com a quiropraxia, né? Que o pessoal já viu aquele negócio de estalar a quiro, né? A gente usa muito técnicas manipulativas na osteopatia. E aí, a quiropraxia tem faculdade, mas no Rio Grande do Sul, né? Tem faculdade de quiropraxia. Mas existe uma briga que está no Senado entre a fisioterapia e os que são graduados em quiropraxia, que a gente não sabe o que vai dar ainda, né? A fisioterapia luta para que a quiropraxia ela seja uma modalidade que possa ser feita tanto pelo fisioterapeuta quanto por eles, formado em graduação, com a graduação em quiropraxia. Mas eles que formam na faculdade de quiropraxia querem que a quiropraxia seja só deles, entendeu? Então, existe hoje da quiropraxia, que é uma parte que a gente usa um pouquinho na osteopatia estrutural, né? E existe faculdade de quiropraxia, e aí existe, são 5 anos a formação, mas não aqui, né? A osteopatia trata também esporões, inflamação do tendão de Aquiles, por exemplo? Então, a inflamação, o que acontece, gente? Quando você tem técnicas osteopáticas que elas vão aumentar o fluxo, ajudar a aumentar o fluxo de sangue para o tecido, ajudar a melhorar a mobilidade tecidual, algumas coisas que vão ajudar no processo inflamatório, né? Que a gente sabe que vai ajudar a acelerar esse processo e tudo mais. Alinhar as fibras melhor e tudo mais.
mas tratar a inflamação diretamente, tipo o anti-inflamatório faz, não, a osteopatia não faz isso, mas ela consegue te dar acelerar esse processo por restabelecer fluxo de sangue local, por diminuir tensão, por fazer várias coisas que favorecem um ambiente de pró-inflamatório, né? Aí sim, porque a osteopatia é só manual, gente, não existe aparelho na osteopatia, a osteopatia é mão, não existe, se alguém fala que faz alguma coisa usando algum aparelho e faz osteopatia, não é, a osteopatia só usa a mão, ela trabalha tudo com a mão, tá? Essa pergunta foi da Sidneia. E o Jefferson está perguntando se a osteopatia trata doenças hepáticas, como cirrose. Tá, não é que ela trata. O que acontece, gente? Quando você faz, por exemplo, você tem uma doença hepática, seja uma cirrose, uma esteatose hepática, qualquer coisa nesse sentido. Já se sabe que a gente tem uma fáscia, né, envolta ali por todos esses tecidos, e que aumento da tensão dessa fáscia diminui a mobilidade visceral, né, de alguns tecidos. E a osteopatia, ela tem a capacidade de estimular a mobilidade visceral novamente, de soltar aqueles tecidos através de uma técnica osteopática, né, e que através dessa mobilidade restaurada visceral e dessa motilidade em algumas vísceras também restaurada, nós conseguimos uma nutrição melhor tecidual e um melhor metabolismo local. E aí, com isso, indiretamente, você consegue melhorar alguns sinais e sintomas que o paciente apresenta. Mas falar que trata a doença, não trata. Ela consegue melhorar um pouco a função renal, por melhorar a mobilidade, a função hepática, fígado, por melhorar a mobilidade do fígado, entendeu? E por melhorar um pouco o fluxo de tecido, o fluxo sanguíneo ali. Mas é isso. Mas, assim, não é falar que trata diretamente, assim, não. Tem duas perguntas aqui. Uma da Maiara, que pergunta se a osteopatia seria uma técnica da medicina alternativa, e a da Franciele, se os enfermeiros podem ingressar na área da osteopatia. Então, é uma medicina alternativa, sim, tá? E então, o Graciele, se o Corém, né? Se o Corém, ele reconhecesse a osteopatia como uma profissão do enfermeiro, você poderia fazer, né, especialização em osteopatia, mas ele não, que eu saiba, ele não reconhece, não é uma especialidade reconhecida pelo Corém. Aqui no Brasil, que eu saiba, ele é reconhecida pelo COFITO e pelo CRM, né? É isso aí. Bruna, tem mais perguntas aqui que a gente tá. A outra palestra começa às 8h07, mas essas duas perguntinhas acho que vale a pena, né? Acho que ainda dá para a gente responder algumas perguntinhas. O Jefferson também perguntou se a osteopatia trata fibromialgia. Gente, é muito, assim, a fibromialgia, a gente já sabe que é uma doença crônica, né, e a gente sabe que tem um aspecto emocional muito grande envolvido com a fibromialgia, né, e a osteopatia, ela tem a capacidade, sim, de restabelecer muita coisa que ajuda muito a fibromialgia, muito mesmo, assim, o resultado da fibromialgia com a osteopatia, ele é muito bom. Porém, muitas coisas da fibromialgia precisam ser avaliadas, né? Porque existe um aspecto emocional envolvido e trabalhar o psicossocial com esse indivíduo é tão importante quanto trabalhar a parte biológica dele, que é o que a osteopatia trabalha. Então, se você conseguisse fazer um tratamento com um psicólogo para trabalhar essa parte, porque, gente, não sei se vocês já estudaram bastante a fibromialgia, mas a fibromialgia, ela já se sabe que a fibromialgia, muitos desses pacientes, eles têm um problema na infância, né? Um problema psicológico, muitas vezes de abandono de pai, abandono de mãe, um problema emocional que impactou muito na vida deles, e que na vida adulta, essa pessoa começa a desenvolver problemas musculares decorrentes de um trauma não tratado. Então, falar que a osteopatia vai tratar a fibromialgia diretamente, sem conseguir ter uma intervenção psicológica e também social desse paciente, é meio que eu não conseguiria te dizer isso, assim.
eu conseguiria te dizer que ela dá um resultado muito bom, mas que se ela for tratada junto com o que ficou para trás, sabe, de cura psicológica, seria melhor, assim, seria o ideal para tratar realmente. E a última perguntinha, Bruna, para a gente encerrar, que é uma pena. Ah, não, tem duas. Prometo que as duas últimas. Até a cachorra está latindo aqui, está ouvindo? Não. A primeira é que a Tânia, né? Se a osteopatia é um tratamento de nível avançado. E o Paulo está perguntando qual a relação da osteopatia com o SUS. Então, osteopatia. Então tá. Nível avançado, eu não posso. Nível avançado, como assim? Eu não entendi a pergunta, mas eu vou falar o que eu entendi, assim. A osteopatia, ela é uma formação, né, osteopatia, que você consegue aprofundar muito o seu conhecimento. Muito, muito. Ela se assemelha muito com a medicina em relação à avaliação clínica, à avaliação semiológica do paciente, né? A gente avalia o paciente muito próximo como a medicina avalia, assim, de problema de tanta parte visceral, músculo, esquelética, tudo isso junto. E aí a avaliação acaba sendo uma avaliação bem criteriosa e bem direcionada e que acaba você conseguindo captar muitas coisas, né? Não sei se é isso que você está querendo dizer de nível avançado de tratamento, de nível avançado. Se for isso, assim, um nível mais criterioso, eu digo que sim, né? Ela falou aqui se é um dos maiores recursos para o paciente. Eu acho, assim, para tratamento, eu acho, assim, minha opinião, né? Em relação à osteopatia com o SUS, então, é reconhecido hoje, né, a osteopatia está nas PICs, né, que são as práticas integrativas complementares, que o SUS hoje reconhece a osteopatia como tal, porém, ela não é ofertada, você não consegue achar um lugar que atenda a osteopatia no SUS, né? Não é uma realidade, apesar de estar lá no papel muito bem colocado, que ela é uma prática integrativa complementar, não é uma realidade, né? Mas existe sim, eu conheço uma pessoa que atende pelo SUS e que ele usa a osteopatia dentro do SUS, mas ele não coloca que ele usa osteopatia, ele usa fisioterapia, só que na técnica dele ele usa técnicas osteopáticas, que dão uns resultados muito bons, entendeu? Bruna, pena que o nosso tempo está acabando, né? A gente tem uma outra palestra para começar daqui a pouco. Você tem algum jeito, porque as perguntas continuariam aqui se a gente tivesse tempo. Algum jeito de alguém da gente entrar em contato com você? Você pode, você pode. Se os alunos tiverem pergunta, né? Depois você manda seu e-mail para o Florencio, tá bom? O Florencio tem que emitir seu certificado de palestrante e tudo mais, não é, Florencio? E se Deus quiser, Bruna, estou aqui torcendo para trazer você para a gente também, tá bom? Também. Muito obrigada pela sua participação, foi esclarecedor, foi claro. Nossa, eu gostei muito e me parece que os alunos também eles estão elogiando bastante aqui. Tá bom, Florencio? Eu que agradeço, gente, eu agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui falando para essa instituição, que eu tenho tanto carinho, você sabe disso. E principalmente um convite seu, que é uma pessoa que eu amo muito, que eu sou muito grata por tudo que fez por mim. Então é isso, brigadão.